Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestores de Telecom. A aula de hoje é sobre você recuperar uma conta de WhatsApp. Antes de iniciar qualquer coisa, se você está entrando nesse vídeo, nessa aula, para saber como fazer isso, avança. Vai para mais para frente no vídeo que eu vou passar algumas informações e depois é que eu vou mostrar passo a passo como fazer. Primeiro um texto e depois um vídeo, imagem, como é que eu realmente fiz isso. Então, se você precisa dessa informação de forma imediata, passa o vídeo. Eu não vou saber quantos minutos porque eu estou gravando agora, mas passa que você vai ter essa informação se você precisar com mais urgência. Mas, para você que vai assistir a aula, onde você não precisa dessa velocidade toda nesse momento, ou seja, não é algo que você está passando, nessa aula eu vou passar o que o gestor de telecomunicações, ou seja, o gestor de telecom, que é aquela pessoa que gerencia os serviços de telefonia e banda larga na empresa, ele deve fazer, ele deve se preocupar e que ele deve ter essa informação, porque hoje em dia existem diversos tipos de golpes e que sim, pode ter uma conta roubada ou por algum erro, por alguma outra situação, você pode não ter mais essa conta do WhatsApp. E só para te explicar um pouco melhor, eu coloquei roubada porque é como normalmente a gente entende, mas não necessariamente a conta foi roubada e você perdeu ela por algum golpista. Existem cenários aqui que eu vou te explicar. E também, roubo é normalmente quando existe alguma coisa de força, e aí alguém toma algo de você. Mas nesse cenário, na maioria dos casos, não é algo através da força, mas a gente entende uma palavra mais fácil como roubo. Então por isso que eu estou utilizando ela para você entender. E se essa é a sua primeira vez em alguma das minhas aulas, ou seja, nessa daqui, o projeto Gestor de Telecom é onde eu vou ensinar, vou passar 112 aulas explicando esse universo do gestor de telecomunicações e as coisas que eu compreendo, que eu acho que são básicas, algumas coisas avançadas e algumas coisas intermediárias, mas que o gestor de telecom ele precisa saber para fazer no seu dia a dia da empresa, para fazer qualquer ação dentro de uma gestão dos serviços de telefonia e banda larga, só para você entender. A aula de hoje é a 023. O que é que a gente vai ver só para você entender, tá? Primeiro, por que você precisa dessa informação de como saber a parte de recuperação de uma conta do WhatsApp? Existem três visões no meu ponto de vista. Antes de você ter uma conta roubada, quando você tiver uma conta roubada e depois que você tem a conta roubada. Então existem esses três cenários. Você, gestor de telecomunicações, no meu entender, tem que estar aqui. Se você está na 2 ou 3, aí já é algo que você precisa de mais velocidade, mais atenção para ter alguma ação a ser feita. Mas eu vou te passar aqui por esses três pontos. Antes é você passar a informação, capacitar os colaboradores da empresa, as pessoas, todos os envolvidos e até quem não é da empresa. Porque, por exemplo, você pode simplesmente ter um diretor lá na empresa, mas alguém próximo a ele fez uma ação e teve, por exemplo, o seu telefone de pessoa física com a conta roubada e pedir dinheiro para ele, ele vai sofrer com isso. Então, não é algo que é só interno na empresa. Quanto mais pessoas souberem dessas informações antes que ela aconteça, melhor. Quando está acontecendo, é agora. Eu estou com um problema assim assado, roubaram minha conta, aí você vai ter que fazer algumas ações para reaver aquela conta. E depois de ter a conta roubada, lógico, considerando aqui que você conseguiu recuperá-la, é você tomar algumas ações, algumas medidas de segurança para que não volte a acontecer ou que não aconteça com outra pessoa na organização. Essa é a ideia. Então, você precisa dessa informação nesses três casos. O objetivo da aula de hoje: você sabe recuperar uma conta de WhatsApp roubada? Se a resposta for sim, ótimo, perfeito, você está correto, você tem essas informações. Caso você não saiba, você consegue, tá? Eu vou te passar aqui as informações de maneira simples, no meu ponto de vista, para você entender que você consegue fazer isso, não é algo de outro mundo, tá? Você consegue fazer essa ação de recuperação da conta, não é um monstro. E por isso que eu vou passar uma coisa passo a passo, ou seja, uma coisa devagar, uma coisa num momento assim, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, que eu acredito que é o que vai facilitar o entendimento de toda e qualquer pessoa.
tá bom? Na aula de hoje, o que é que a gente vai ver? 4 situações de contas roubadas, independente dos meios, ou seja, não importa como foi feita, mas aconteceram. E aí você tem que entender os 4 meios, ou seja, o que é que pode ter acontecido, não necessariamente o motivo, mas o que aconteceu na prática para você ter essa conta de WhatsApp roubada, o que a pessoa deve fazer para recuperar a conta e como recuperar a conta do WhatsApp de forma passo a passo, tá? Na prática. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. As 4 situações de contas roubadas do WhatsApp, independente do motivo que você, gestor de telecomunicações, precisa saber, precisa ficar ciente. Então isso aqui vai te auxiliar principalmente a como resolver e, lógico, como se proteger. Primeiro, troca de chip, mas você tem a posse da linha. Imagine que você tem lá suas linhas do plano empresarial, isso, lógico, é telefonia, banda larga não vai ter conta de WhatsApp, só telefonia. Então, você tem lá sua linha, vamos supor um telefone celular, e uma dessas linhas teve uma troca de chip. Isso é um tipo de golpe, tá? Onde o pessoal faz a troca. Pode acontecer de 2 formas. Ou alguém se passando pelo gestor faz isso, ou alguém dentro da operadora fez isso de forma ilícita, ou um terceiro até motivo, alguém fez a troca errada. Pode acontecer. Alguém da operadora fez a troca de forma incorreta. Isso é possível, já vi situações. Então, quando acontecer a troca de chip, mas a linha é sua, o que você tem que fazer é simples. Se você tiver um chip reserva, faz com que essa linha ela venha para um chip que você tenha posse, ou que o usuário tenha posse. E você fazendo isso, você consegue fazer com que a linha volte a funcionar naquele chip e você faz a recuperação no WhatsApp. Simples assim. E você tem que ter cuidado com os dados do gestor. Se tem um gestor, 2, 3, 4, 5 gestores, independente de quantos tenham, cuidado com os dados dele. Veja se alguém ligou para a prestadora, fez a solicitação de troca de chip, pega essa gravação, escuta a voz, vê o que você puder para identificar essa situação. Quando você faz contato com a prestadora, eles também conseguem ver o número que está ligando, mas nem sempre isso fica registrado. Então, o ideal é ocorreu troca de chip na empresa e por isso o usuário ficou sem o WhatsApp, e aí se subentende que a conta dele foi roubada, e aí não só a conta do WhatsApp, mas todo o acesso do telefone, e aí pode envolver outros aplicativos, outras funções e por aí vai. O gestor de telecomunicações resolve isso rapidinho, troca o chip. Simples assim. Se o problema foi esse, corta o mal pela raiz. Você trocando o chip para um que você tenha, você vai fazer com que isso deixe de funcionar. E se foi através de um dos gestores, tira os dados daquele gestor, cadastra outra pessoa e faz esse fluxo. Ou faz alguma outra operação dentro da organização para que isso não aconteça, junto com a prestadora. É dessa forma. E aí você pode passar a seguinte você pode pensar da seguinte forma, quase que não sai. Se eu não tiver o chip reserva, Kleber, é um problema, mas você consegue buscar um chip, ou seja, comprar em qualquer loja da prestadora, dependendo de qual seja. Mas hoje eu acredito que todas as prestadoras você pode ir na loja e comprar um chip virgem, e aí você faz essa troca de numeração, que é o ICCID, que é o número do chip, que ele começa com 8955. E aí você vai conseguir fazer esse processo de troca de chip. Mas eu acredito que é sempre melhor você pagar 10, 15 reais e ter. Isso é para um chip. Ter alguns chips na empresa, deixa lá guardado, sobre aviso. Porque se acontecer algum problema, você tem essa alternativa mais rápida. E o que pode acontecer, a gente está numa situação, e pode acontecer diversos cenários hoje no Brasil, em que as lojas fechem. A gente está hoje numa pandemia do Covid. A gente está gravando esse vídeo em 2021, então pode ser que você encontre as lojas fechadas em um determinado período. Aí você vai ter mais problemas. Foi o que aconteceu com uma amiga minha. Ela teve um problema com troca de chip na sexta-feira, se não me engano, já no início da noite. Mas as lojas são fechadas, sábado e domingo. E aí? Só segunda-feira que ela teve como resolver. E aí você também tem esse tipo de dificuldade que os golpistas, eles podem pensar nisso e você não está nem raciocinando direito. E isso pode acontecer por causa da troca de chip. Então, gestor de telecomunicações tem que ficar com isso aqui ligado. O segundo ponto,
O WhatsApp, ele foi para um outro aparelho, mas você ainda tem a linha, você ainda tem a posse dela. Quando isso acontece, normalmente é porque a pessoa pegou o código, ligando para a pessoa, mandando mensagem, qualquer coisa do tipo, e pegou o código de ativação do WhatsApp e ativou em outro aparelho. Nesse cenário, você ainda tendo a linha, é só você fazer o processo de recuperação do aplicativo. App, aplicativo, tá? Então, você fazendo a parte de recuperação no seu próprio telefone, você consegue reaver o acesso do WhatsApp. E entendendo que aqui, essa troca de aparelho foi apenas do aplicativo WhatsApp. Você deu o código lá para o cidadão foi e pegou sua conta. Essa situação acontece. Então, esses dois são os pontos principais hoje que os golpistas atuam. Eles fazem em uma dessas duas formas e têm acesso ao seu WhatsApp. Mas aqui é mais simples de você recuperar. Porém, o que eu já vi é que normalmente as prestadoras elas não estão preparadas para passar isso para o usuário. Até entendo de certa forma que a prestadora não é o aplicativo. O aplicativo é algo que o usuário foi lá e colocou. Mas eu acredito que a prestadora poderia passar essa orientação para todos os colaboradores de como o usuário deve fazer. Porque eu já tive pessoas que depois vieram falar comigo que tiveram essa situação, ligaram para a prestadora e ela disse, não, bloqueia a linha para ninguém utilizar. Mas não é assim que você vai recuperar o WhatsApp. Não adianta você bloquear a linha, porque a linha está com você. Então, não tem sentido isso no meu raciocínio, tá? O que tem sentido é, se o WhatsApp foi para outro aparelho e você tem a linha sua, gestor de telecom, ou seja, é da empresa, você só precisa fazer a recuperação do aplicativo. Isso não é situação de troca de chip. É apenas alguém foi lá e roubou. Simples assim como é simples você fazer a recuperação, independente do sistema operacional que você tenha. Então, que fique isso mais fácil no seu raciocínio. São situações diferentes, se resolvem de formas diferentes. Terceira situação, houve uma troca de número e você não tem a linha. O que é que pode ter acontecido? Por exemplo, um usuário estava lá na empresa utilizando uma linha e houve a troca de número, essa linha foi para outra empresa, ou você cancelou a linha e deu outra linha para o usuário. O serviço da linha deixou de funcionar, mas ele pode ainda estar usando o WhatsApp. Tem situações que podem acontecer isso. E aí o usuário está lá fazendo atividade e não tem o que fazer. Ele perdeu. O número não é mais dele. Então, se alguém ativou, existe um prazo chamado de quarentena, onde a linha ela fica sem um novo usuário, normalmente 40 dias ou um pouco mais, dependendo da prestadora, e alguém pode ir lá e habilitar essa linha. Simples assim. Habilitou, a princípio você não é mais o dono. E aí você perdeu. O que você pode fazer se você ainda quiser aquela linha na organização ou algo do tipo, é conversar com o novo usuário. O novo usuário, você, aconteceu isso, eu não sabia que a minha linha tinha sido cancelada, ou conta a situação real, que podem ser várias, e o novo usuário que vai decidir se ele vai te dar de novo essa linha ou não, que ele pode dar, simples. Se for pessoa física pré-pago, ele pode fazer uma transferência de titularidade para a empresa, ou pós-pago também. Se for de outra empresa, também pode ser feito. Transferência de titularidade, essa linha volta para o nome da organização, se for necessário. Se for de pessoa física, aí na prática é a mesma situação, é uma transferência de titularidade, mas você vai ter que avaliar a situação por situação, se a linha vai ter multa, se não tem multa, depende do contrato que foi feito. Então é uma dor de cabeça, mas que normalmente isso aqui envolve mais o usuário, a pessoa que está utilizando lá o serviço. Se ela não prestar atenção que a linha foi cancelada ou não souber, isso pode acontecer. Entenda isso que acontece na vida real. E parecido com esse é o nosso quarto caso, que é a troca de chip e você não tem mais a linha. É parecido com o terceiro, porém um pouco diferente, onde você sabe que a linha você não está utilizando mais e simplesmente o teu WhatsApp deixou de funcionar e alguém trocou o chip. Porque a linha, o número é o mesmo, mas o chip agora é outro que está funcionando. Isso acontece, já aconteceu com uma pessoa que eu conheço, de um dia para o outro. Ou seja, a pessoa estava lá utilizando, deixou de funcionar e agora é a foto de outra pessoa, é um outro nome, e todo mundo dos contatos daquela pessoa disse, opa, roubaram o teu WhatsApp, clonaram, o que foi que aconteceu, isso, aquilo, com o outro. Mas deixa que alguém fez a troca do chip,
mas de uma linha que não é da sua posse. Ou, segundo cenário que pode acontecer, que aí é mais fácil você ver isso, lógico, não é tão fácil ver, mas quando acontece normalmente essa situação, em que a linha é de uma titularidade de outra pessoa, seja pós-paga, pré-paga, independente do que for, ou até de outra empresa, e você simplesmente está utilizando aquilo ali para o trabalho, para a sua organização, e alguém, essa linha aqui eu não sei quem está utilizando, ou essa linha aqui eu não utilizo. Dá para fulano de tal? Por quê? Porque não está fazendo voz, não está trafegando internet, você está simplesmente utilizando lá o WhatsApp. E a pessoa faz a troca do chip. Feito a troca do chip, o novo usuário vai pegar aquele chip, aquele número e fazer a ativação no WhatsApp normalmente. Então isso pode acontecer também. Você não ser o titular dos dados e alguém vai lá e troca o chip. E aí você vai ficar sem acesso às informações e tudo mais, e aí você vai ter que fazer a mesma coisa de cima. A princípio, você perdeu, mas aí você conversa com o titular, os dados, quem é o titular da linha, e bate um papo para ver se você consegue reaver aquele número. Mas aí, cada situação é situação, cada novo titular da linha é um novo titular da linha, e aí você vai ter que conversar para identificar as informações. Mas o principal aqui é você entender que existem essas 4 maneiras de você perder acesso ao WhatsApp. Então, ou é troca de chip, mas você tem a linha, ou mudou o aparelho, mas você tem a linha, ou trocou o número da linha, por exemplo, ou o número de chip, e você não é mais o titular daquele número de linha. Isso pode acontecer tanto para telefonia celular quanto telefonia fixa, tá? Lembre-se que é um número de telefone que você consegue ativar o serviço do WhatsApp. Na prática, é isso. Como recuperar uma conta do WhatsApp? Existe um processo no próprio site do WhatsApp, a central de ajuda deles, onde primeiro você tem que estar de posse da linha, ou seja, você tem que estar com o chip lá em a linha em funcionamento. Se você não tiver com a linha, você não consegue fazer nada. Estando com a linha, você vai entrar no WhatsApp, independente do teu sistema operacional, você vai entrar no WhatsApp e vai digitar lá o seu número de telefone com o DDD. Coloca a numeração e aí você vai avançar para fazer o fluxo. Ele vai te pedir o código de 6 dígitos. Se você pediu isso por SMS, você recebe por SMS. Se pedir por ligação, você vai ouvir o código e vai digitá-lo. Simples assim. E existem algumas situações que, se você teve o WhatsApp clonado, lógico, ou roubado, ou furtado, existem diversas nomenclaturas que as pessoas utilizam. Eu não acredito que existe clonagem de WhatsApp, tá? Mas, como o pessoal utiliza, você tem que ficar ciente que existe esse termo. Mas, na verdade, houve um roubo da conta. Então, quando acontece isso, de vez em quando você vai tentar colocar nova senha ou até reenviar o SMS e o prazo está muito alto, algumas horas para você fazer isso. Mas tem lá a função de ligação, jovem. Pega essa função de ligação e aperta. Você vai receber uma ligação, vai ter o código que você digita. Você não precisa aguardar as horas de um SMS, tá? Existem pessoas que eu já conversei que a pessoa, não, mas o SMS vai demorar muito. Uou! Tem lá a função de ligação. Usa ela, que aí você vai conseguir passar por essa fase. Feito isso, existe a confirmação de 2 etapas. Você digitar lá os 6 dígitos, ele vai pedir esse código de confirmação. Se houve um golpe, realmente alguém pegou esse seu WhatsApp de forma ilícita, que ele quer utilizar isso de má fé, ou seja, ele quer enrolar alguém, quer ganhar dinheiro com isso, ele configurou isso. E você não vai saber a senha, óbvio. Mas se você passou aqui e colocou esse código, ele já perde o acesso. Simples assim, ele já não vai ter acesso à sua conta. E se você não tiver o código, você não envie por e-mail, por favor, porque o e-mail, a pessoa que fez a função, ela com certeza cadastrou o e-mail dela, tirou qualquer cadastro que tenha seu, mas você tem que aguardar o prazo de 7 dias corridos, tá? 7 dias direto, em que você vai sim conseguir fazer a recuperação da sua conta. É uma configuração simples, você espera esses 7 dias, clica na configuração, entrando novamente com sua conta, ele vai estar lá, entrar com acesso sem escrever o PIN e você consegue recuperar a conta, só alguns passos, e você consegue fazer isso. No mesmo período, ou seja, você teve essa situação, caramba, alguém roubou minha conta, tal. Se você fez isso aqui rápido e não resolveu, manda um e-mail para o suporte do WhatsApp, simples assim. Ou, se você tem um usuário na empresa e que ele não tem a mínima ideia de como fazer isso, da mesma forma, manda um e-mail para o suporte do WhatsApp.
Eles têm lá algumas informações suas, principalmente a foto, o que você escreveu de perfil, aqueles dados principais, eles têm essa informação e também o aparelho que você utiliza. Se você utiliza geolocalização ou não, eles podem até saber onde você está, mas não é tão difundido isso. Mas aqui é o processo principal. Para você recuperar a conta, veja, você não precisa de nada de uma prestadora de telecom, nada, a não ser que a sua linha não esteja ativa. A linha tem que continuar ativa. Feito isso, você vai apenas acessar o aplicativo e fazer isso. Se o seu aplicativo der um erro, desinstala, instala ele novamente e faz essas etapas. Se teu aparelho foi roubado, deu algum problema nele, e vamos supor que você não tem um chip, aí você vai fazer o processo de reaver um novo chip, você vai ter que ter a linha, e aí você consegue fazer essas ações em um outro aparelho. Não precisa ser o seu original, em um outro aparelho você consegue fazer isso. Então entenda que esses são os passos que você deve fazer e o que os seus usuários devem fazer para recuperar uma conta de WhatsApp. Simples assim. Nesses passos você consegue fazer essa recuperação. A gente vai aqui agora exatamente, eu vou te mostrar num vídeo como eu fiz peguei a conta que eu utilizava e depois eu reavi ela, ou seja, eu tive novamente acesso a essa conta. Então esse vídeo aqui eu fiz para te mostrar exatamente como foi essa função. Deixa eu botar o mouse mais para cá. Ó. Deixa eu fechar aqui os mais vistos. Ainda bem que eu vejo os meus vídeos, né? Então aqui, vê só. Deixa eu botar o mouse aqui. Pronto. Aqui é o telefone do meliante, vamos dizer assim, da pessoa que está me roubando. E ali é o tablet que eu utilizo para a conta do curso que eu tenho, que é o curso Reduza Custo Todo Mês. Aquele é a conta de WhatsApp que eu utilizo para comunicação com alunos ou com futuros alunos. Então aquilo ali é que eu utilizo dessa forma. Então você vai entender como é que eu utilizo cada recurso e como é que aconteceu aqui na prática. Ali eu estou mandando uma mensagem, estou mostrando para você, e aqui é o meliante tentando fazer o processo. Por coincidência ou não, eu sem querer escrevi um número errado. Então alguém recebeu aí uma mensagem de código do WhatsApp sem ter pedido. Mas acontece. Por isso que eu achei estranho, opa, não recebi a mensagem. Depois eu digitei novamente o número correto e aí eu começo, aí sim, receber o SMS. E imagine que é uma situação de um golpe. Então, independente da forma, eu passei esse código para o cidadão. Essa é a situação, tá? Aqui ele informa, tá? Código de registro do WhatsApp. O próprio WhatsApp, ele passa isso para a sua segurança. Só que o que acontece com os golpistas é que simplesmente você não está no WhatsApp, você está numa ligação e recebe um SMS. E aí você, opa, o SMS é esse. E aí o pessoal pega você desprevenido com essa situação. Fora outras que podem acontecer, eu estou te dando um exemplo. Então, o WhatsApp ele passa esse aviso, então ele passa isso para você, mas eu entrei aqui no SMS, peguei ele e vamos supor, passei para o cidadão. E aí o cidadão vai fazer o quê? Ele simplesmente vai digitar no aparelho. Feito isso, veja que na mesma hora o WhatsApp me avisa aqui que eu vou perder acesso às informações, ou seja, a pessoa colocou lá os dados, já era. E aqui o cidadão vai fazer todas as ações que ele está criando a conta. Aqui simplesmente ele normalmente coloca o mesmo nome que o seu, ele já tem acesso à sua foto, coloca os mesmos dados e ali ó, eu já perdi o acesso à conta. Enquanto isso, o ladrão ele já vai colocar o código de confirmação de 2 etapas. Eu estou aqui colocando rápido no usuário e coloquei um e-mail simples assim. Feito isso, se você tentar lá recuperar a conta, você não vai saber já o código da senha secundária, da confirmação de 2 etapas, porque o meliante ele já fez essa configuração. Porque você normalmente nem percebeu. E veja como eu já fiz. Simples assim. Já terminei de fazer a configuração e aí a pessoa, caramba, perdi o WhatsApp. E aí nesse processo já acontece esse fluxo, tá? E ele vai pedir aqui. O que acontece? Aí minha orientação. Toda a configuração que eu faço, eu não deixo backup dos dados, backup das conversas, nem nada. Então, por mais que a pessoa entre aqui, o que ele vai ter, que aí não tem como a gente tirar, é acesso às listas de transmissão e também os grupos que a gente participa. Então, quando
a pessoa acessa a sua conta, ou até quando você troca de aparelho, tem a mesma função, mas não vai aparecer uma agenda, porque a minha agenda está no meu e-mail. Se a pessoa não tem acesso ao meu e-mail, ela não vai conseguir acesso à minha agenda, mas ela consegue sim acesso aos grupos ou acesso à lista de transmissão. Então, quando você tiver algum grupo, que isso que me ensinou foi minha sogra, não coloque o nome família, coloque um nome que não tem relação. Porque aí, se aconteceu algo do tipo, a pessoa não vai lá, família, primo, aí, meu amigo, irmão, primo, papagaio, periquito, a pessoa vai lá e já sabe que as pessoas ali são mais propensas a te ajudar porque tem um vínculo. Ou ele pode ir lá começar a pedir e o pessoal estranhar. Pode acontecer. Ou ele pode pedir para 1, para 2, para 3, para 4 e depois alguém no grupo falar isso. E aí ele já sabe que o pessoal sacou ali, ele vai para outro grupo. É isso que normalmente o meliante raciocina para fazer esse tipo de golpe, tá? Mas aqui, por exemplo, eu estou ainda configurando as coisas para poder ter acesso e, como eu te disse, ele não vai ter pelo menos aqui o acesso à minha lista de contatos, mas ele vai ter acesso aos grupos e vai poder fazer qualquer outra atividade ilícita. Ou seja, quem mandar mensagem, que eu fiz um teste aqui do meu número e mandei o número que eu utilizo. E aqui a pessoa recebe a mensagem e aí sim, eu botei aqui, vamos conversar. Só para você ter ideia. Então, se alguém falar comigo achando que sou eu, ele pode responder isso, mas ele não vai saber o nome de quem é, a não ser que clique no perfil, faça alguma outra função. Mas, já para resolver isso, ou seja, a pessoa aqui está com acesso, eu vou no meu aparelho de origem, ou seja, na minha linha, isso aqui imagine que é o aparelho do ladrão, tá? E a linha é a minha linha. A pessoa roubou, você está vendo aqui. E eu vou fazer com que ele perca o acesso. Eu vou ativar ali, vou digitar minha linha normal, tá? E vou digitar a mensagem de texto que eu vier a receber. Só confirmando a linha. Lembrando, tá? Aqui você pede o SMS e aqui você pede a ligação. Você tem como fazer essa função de forma distinta. Feito isso, nesse caso aqui eu recebi o SMS, já com a confirmação, e eu digitei. Aqui ele vai ler e veja que aqui no celular do meliante ele já vai perder o acesso. Feito isso, processou na hora. Eu estava com o telefone do lado, já deu aqui, ó, seu número celular não está mais registrado com o WhatsApp nesse aparelho. Não. Simples assim. Esse é o processo que qualquer usuário da empresa, qualquer usuário do WhatsApp vai fazer para recuperar sua conta de qualquer ladrão. Lembrando que isso aqui é apenas roubo de aparelho. Se ocorreu uma troca de chip, você só vai conseguir fazer isso quando tiver o chip com a linha nas suas mãos. Ou, lógico, com o gestor de telecom, o administrador do contrato, qualquer pessoa que tenha acesso ao número e consiga fazer essa operação. E o meliante, ele perde acesso na hora. Eu até testei uma segunda vez, fiz o mesmo processo e entrei no WhatsApp Web. Não, deixa eu ver se vai cair a mesma hora. E fiz novamente esse processo e o ladrão ele caiu das duas, tanto no celular quanto no web. Ele tira a conexão na mesma hora, é momentâneo, assim, na hora. E aqui também, imagine que se fosse o seu telefone, você também receberia uma mensagem. Então esse é o processo que se faz. Aqui está dizendo que foi feito o cadastro e, só confirmando, aqui está dizendo a configuração de SMS e vai pedir depois a confirmação de 2 etapas, tá? E, lógico, você não vai saber. Simples assim. Mas tem uma opção ali em cima em que você pode clicar. E aqui ele diz, deixa eu chegar mais perto. Se você solicitou um endereço de e-mail, tem ali, ó, enviar e-mail. Não mande e-mail, porque o cidadão que fez a configuração aqui, o ladrão, ele trocou. Não clique em enviar e-mail. Você vai ter que esperar os 7 dias. Simples assim. Não tem o que fazer. É aguardar esse prazo. Se o WhatsApp vai mudar, se ele vai fazer alguma coisa, nesse momento, eles não têm nenhuma informação nova sobre isso. Mas é o procedimento que você tem que fazer. E feito isso, o que é que você pode fazer? Manda um e-mail para o suporte do WhatsApp. Aconteceu esse problema, alguém clonou minha conta, está aqui aguardando prazo de 7 dias. Vocês podem acelerar esse fluxo? Eu acho que pedir não custa nada. Mas é isso aqui que você faz e que você também faz com que o ladrão perca acesso. Então, no máximo, nem você nem ele. É o que vai acontecer. Simples assim. Beleza? Feito isso,
resolve seu problema. Aqui, ó, bem-vindo ao WhatsApp, ele não vai ter mais acesso. Ali agora, eu vou passar para você como eu recuperei a conta. Você tem, depois que você fez, tá? Lá em cima, a confirmação de 2 etapas, você não tem o número, mas tem ali para você entrar novamente nessa informação e você fazer a configuração. Clicando ali, eu vou subir aqui a tela, você vai ter as informações de, se você adicionar um endereço de e-mail a configurar a confirmação das etapas, você pode redefinir o seu PIN, ou seja, o seu código por e-mail. Se preferir, você pode redefinir sua conta do WhatsApp para continuar sem um PIN. Ali tem enviar e-mail, cancelar e aqui restaurar conta. Simples nesse ponto, mas você tem que ter atenção. Vou voltar a dizer, não mande e-mail, porque o e-mail quem tem acesso é o ladrão, é quem roubou sua conta. Simples assim. Você vai em restaurar a conta. Você vai ver que aqui o processo é bem simples. Clicou em restaurar. Ele vai pedir mais algumas informações de confirmação. Você vai restaurar a conta. Vai apagar tudo? Vai! Mas você vai ter acesso a todas as informações. E você vai redefinir e restaurar sua conta. Simples assim. Feito isso, e aí depois do prazo de 7 dias, é que você consegue fazer essa funcionalidade. E você vai aqui, configura novamente seu nome. Ele normalmente vai guardar a imagem do seu perfil que você cadastrou. Você digita a categoria, ou seja, o que você tinha lá de informação. E você volta a utilizar o serviço sem nenhum problema agora depois de toda essa situação. O que eu aconselho é, feito isso, você voltou a ter acesso ao WhatsApp, faz a configuração de 2 etapas. Coloca lá um código, coloca um e-mail que você tem acesso e aqui você tem acesso novamente à ferramenta e você consegue utilizar ela sem nenhum problema. Simples assim. Essa é a forma passo a passo em que você vai conseguir fazer a restauração da sua conta. Primeiro você tem a linha, você faz as configurações para já tirar o acesso do ladrão e depois você, aí sim, você tem que aguardar esse processo 7 dias porque você sofreu uma tentativa de roubo, de golpe, por aí vai. Então esse é o fluxo para você ficar ciente. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu vou tentar te orientar da melhor forma possível. Mas esse é o fluxo que você precisa fazer para poder reaver uma conta do WhatsApp. Se você tem diversas pessoas na empresa, faz um vídeo desse ou compartilha esse vídeo com quem quer que seja. Eu acho que essa informação ela deve chegar a toda e qualquer pessoa que utiliza o WhatsApp. Seja meu vídeo, outro vídeo de alguém, manda um texto, manda um áudio. Passe-se isso aqui, porque tem muitas pessoas ainda que não têm essa informação ou podem sofrer algum tipo de golpe e não sabem como resolver. Aqui eu estou te mostrando exatamente como o WhatsApp orienta e como eu fiz na prática e que você também pode utilizar isso na empresa, seja com algum colaborador, você ou algo do tipo. É importante todos ficarem cientes dessa possibilidade, no meu entender, até por isso que eu adiantei essa aula. O que é que a gente viu na aula de hoje? As 4 situações de contas roubadas. Você entendeu que se envolve troca de chip, não tem troca de chip, é troca apenas de conta, de aparelho. Se eu sou dono da linha, se eu não sou, então a ideia foi passar essa informação. O que a pessoa deve fazer para recuperar? Então, o passo a passo que o WhatsApp, a própria ferramenta, ela orienta e a gente indo na prática. Como é que eu fiz um telefone junto do outro e fazendo esse processo? Então, isso foi o que a gente viu na aula e o objetivo da aula, no meu entender, é você que vai dizer. Você agora consegue recuperar uma conta roubada do WhatsApp? Eu acredito que sim, que você agora consegue. Essas informações que eu te passei aqui são simples para você colocar na prática. Eu coloquei aqui exatamente visual. Eu do lado aqui, você enxergando. Então acredito que, claro, eu estou com dúvida ainda, não sei como fazer. Faz isso aqui que eu fiz. Pega 2 telefones e tenta fazer um roubando o outro. Uma brincadeira sadia, uma brincadeira que você sabe o que vai acontecer. Se você tem lá, lógico, todas as conversas que você não quer perder, então não faz esse teste. Que você vai perder todas as informações que estão lá na maioria dos casos. Mas pega algum outro telefone, vê alguém que você pode fazer isso na empresa, pega 2 telefones e conversa com as pessoas, faz um treinamento assim, bem interativo e passa essa informação. Ó, fulaninho tá roubando fulaninho, ó como é que acontece. Agora fulaninho, pega de volta, puf. É simples. Você vai fazer com que as pessoas brinquem, tipo um game ou algo do tipo,
E as pessoas vão compreender como é que funciona, como é que é aquilo na realidade da corporação, da empresa. E lógico, se você der um treinamento disso dentro da empresa, se for de forma virtual, forma presencial, acredito que tanto faz, o importante é a mensagem ser repassada e as pessoas vão levar aquilo para casa, vão levar para suas vidas e vão aprender pelo menos um pouco mais de como ter uma segurança maior. E lógico, aprender a como recuperar uma conta de WhatsApp que foi roubada ou que aconteceu algum problema e que você não tem mais ela. Aqui a ideia é como você recuperar essa conta do WhatsApp, tá bom? Então, aula 023, espero ter esclarecido sobre esses pontos e muito obrigado pela participação do projeto Gestor de Telecom. Qualquer dúvida, manda as ordens. Fui!